Bom, e o carnaval é promessa de faturamento para quem faz aluguel por temporada. Para conseguir um bom preço na hospedagem, há quem fuja dos hotéis, hostels e prefira casas e apartamentos. Mas nessa prática também surgiu um novo tipo de golpe e os foliões devem ficar em alerta. Vamos conversar agora com o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kalina. Bom dia também ao Marcelo Matos. Bom, doutor, tem acontecido com certa recorrência casos de pessoas que alugam casas, pagam uma parte, né, normalmente uns 50% antes, né, depois pagam o restante ou deveriam pagar o restante. Só que, na verdade, essa casa não existe ou esse contrato é um contrato falso. Casas, inclusive, que estão disponíveis em sites de locação, até mesmo aplicativo. Gostaria, primeiramente, que o senhor explicasse para a gente, para a nossa audiência, como identificar um contrato falso. Bom, é difícil, Kalina, porque tem contratos falsos que têm todas as informações do proprietário, às vezes disponibilizam escritura, porque tem golpes em que pessoas se passam pelos donos dos imóveis. Então, só analisar a documentação não dá. A recomendação que a gente dá é que haja uma visita ao imóvel. Visita ao imóvel é importante porque você vê as reais condições do imóvel, você vê se o banheiro está funcionando, se a cama não está quebrada, porque a gente sabe que muitos desses aluguéis, os imóveis estão em condições ruins. Ah, mas eu não consigo visitar o imóvel porque eu estou longe do imóvel. Peça para algum amigo, algum conhecido visitar esse imóvel. Então, a melhor dica que a gente pode dar para evitar esses golpes é analisar a documentação fria. Não é suficiente. O ideal é visitar o imóvel, ver se a pessoa realmente tem acesso ao imóvel, ver se a pessoa que está alugando corresponde àquela pessoa que vai mostrar o imóvel, ou se é representante dela, e consultar amigos que já tenham alugado o imóvel, tenham gostado do imóvel e não tenham tido problema. E outra dica muito importante, Kalina, não pagar tudo antecipadamente. Geralmente esses golpes, eles cobram mais barato, então o preço muito baixo também é um indicativo de golpe, e aí você paga tudo e quando você chega do imóvel, o imóvel não existe, ou está trancado, não é daquela pessoa que te alugou. Então, pagar o mínimo possível na entrada, deixar o restante para pagar quando você entrar no imóvel. Bom dia, Arthur Rolo. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. E muitas vezes também, como o senhor disse, né, a apresentação é uma, a prática é outra, né? Quer dizer, sem a visita fica difícil também. Muitas vezes a promessa é maravilhosa, mas de fato não coincide aquilo na prática, até a localização muitas vezes, né? Com certeza, Marcelo. O que acontece é que você tem como maquiar na foto, né? Deixar o imóvel bonito. Às vezes as fotos são do imóvel, mas são de uma outra época do imóvel, porque o imóvel ao longo do tempo ele vai se deteriorando. Então o que acontece é que às vezes são fotos antigas que eles colocam e essas fotos antigas são feitas para enganar. Por isso que a visita é importante. A visita é um dado importante. Usar referências de amigos que já tenham alugado e não tenham tido problema é importante. Alugar através de site, como a Kalina disse, é bom porque o site também passa a ser responsável por esse aluguel. O site costuma ranquear quem aluga, dizer se é um bom hóspede, um bom alugador, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que usa aquele site com frequência, que aluga com frequência e não tem problema, tem as notas das pessoas. Esse é um indicativo. Agora, não é certeza de que você não vai ter problema nenhum. Aluga através do site, sim, mas faz a visita, porque a visita evita uma série de problemas. Bom, doutor, acredito também que além da visita, de repente uma chamada em vídeo por celular, né, com o proprietário dessa, ou quem aluga essa casa, também eu acho que seria interessante. E aí, vamos supor que caí no golpe. O que eu faço a partir de agora? Esses sites, eles podem ser responsabilizados? O que eu posso fazer?
Bom, Kalina, a chamada em vídeo ajuda, né? Se você não tem uma pessoa que esteja no local, se a pessoa fizer uma chamada em vídeo, ajuda, embora também não seja certeza absoluta. De repente, a pessoa pode mostrar a casa dela como se fosse a casa que está sendo alugada e não ser, mas ajuda. É um indicativo. Uma chamada em vídeo sempre traz maior segurança. Agora, você falou, caí em golpe, o que fazer? Depois que caiu no golpe, Kalina, é mais difícil de resolver. Por isso que a nossa orientação é sempre preventiva. Mas cair no golpe. É possível, sim, responsabilizar o site, principalmente se aquela pessoa está bem ranqueada, aquela pessoa que alugou o imóvel, ela tá bem ranqueada. É possível responsabilizar o site, sim. É possível ir atrás da pessoa, porque você deposita numa conta corrente, então, a não ser que aquela conta seja uma conta aberta com documento falso, mas aí se for uma conta aberta com documento falso, você tem como responsabilizar o banco, a instituição financeira. Aí o processo demora, mas tem como você ir em cima do site. Se a conta foi aberta com documento falso, tem como você ir em cima do banco. Se você tem os dados da pessoa, a pessoa é uma pessoa real, você tem como ir em cima da pessoa, mas geralmente essas pessoas, Kalina, não tem nenhum bem no nome. Essas pessoas que praticam golpes com frequência, elas não têm nada no nome delas e você acaba não conseguindo receber o dinheiro de volta. Por isso que prevenir é importante. Dar o valor mínimo possível de entrada e deixar o pesado, só para reservar o imóvel mesmo, deixar o pesado para pagar quando chegar no imóvel. E também desconfiar, né, Arthur, de ofertas, aquela coisa maravilhosa e barata ainda, quer dizer, é muito comum mesmo esse tipo de golpe? Muito comum, geralmente é o preço. Você vê uma casa, Marcelo, cinematográfica, aquelas casas de televisão, aquelas casas de novela, por um preço muito baixo. Carnaval, Marcelo, é sempre uma época de pico de demanda de aluguel de temporada. Então, o aluguel vai ficar mais caro. É impossível alugar alguma coisa no Carnaval por um preço muito barato, sobretudo os imóveis de melhor qualidade, sobretudo os melhores imóveis. Então, a recomendação que a gente dá é pesquisar preço, sim, e desconfiar. Um indicativo de golpe é o preço muito baixo. Desconfiar de imóveis muito baratos. Às vezes, Marcelo, eles falam assim, não precisa, deposita aqui R$1.000, tá tudo certo. Aí a pessoa fala, tudo bem, eu tô correndo o risco de perder R$1.000, então vou fazer esse depósito de R$1.000. E perde os R$1.000. Então, ficar atento para o ranking do locador aí no site, ficar atento aos indicativos ali, às avaliações das pessoas e podendo fazer uma visita ou então, como a Kalina disse, fazer uma chamada em vídeo aí, checar a documentação. Apesar de todos esses cuidados, ainda não é certeza absoluta que não vai ter o golpe. O indicativo melhor é ter uma pessoa, uma referência de alguém que alugou o imóvel e não teve problema, porque nessa época tem muito aluguel que dá certo e tem muito aluguel que dá errado. Agora, doutor, onde que costuma acontecer com mais recorrência esse tipo de golpe? Imagino, por exemplo, o Rio de Janeiro é um destino muito procurado, né, pelos turistas para passar o carnaval. Quais regiões costuma acontecer com mais frequência? Acontece, Kalina, no Brasil inteiro. E às vezes acontece também, Kalina, nesses aluguéis de imóveis, a gente tem visto alguns casos de câmeras escondidas nos imóveis também, que é uma outra coisa que vem causando problema. Acontece no estado de São Paulo, acontece no estado do Rio de Janeiro, acontece no norte, no nordeste, acontece no sul. Isso acontece em todos os lugares. É óbvio que quando você tem maior oferta de imóveis, a tendência é você ter um número maior de locações que dão certo e que dão errado. Então, o estado de São Paulo, litoral norte do estado de São Paulo, Santos, litoral sul, são imóveis que são muito procurados nessa época de carnaval e alguns costumam dar problema quando você
não faz as pesquisas, não toma cuidado. Às vezes, Kalina, você jogando o nome da pessoa na internet, você tendo os dados da pessoa, você jogando o nome das pessoas na internet, entre aspas, um simples buscador da internet, você já vê lá reclamações, já vê lá processos judiciais. Se a pessoa tem processo judicial, se a pessoa tem muitas reclamações no site, foge dessa locação, procura outra, ainda que um pouquinho mais cara. Tá certo, doutor Arthur Rollo, obrigada pela entrevista. Bom domingo para o senhor. Obrigado, Kalina. Um bom domingo para vocês.